Meu nome é Igor e hoje eu estou no Convite Educativo para falar sobre cinema e a linguagem invisível das mídias. Existe uma linguagem que somos expostos a ela todos os dias. Quando estamos trabalhando, estudando, se divertindo, o tempo todo convivemos com ela. O problema é que essa linguagem pode influenciar profundamente a forma como enxergamos o mundo. E entender como ela funciona é fundamental para sermos pessoas mais críticas e conscientes sobre a realidade. Tá confuso? Então é só olhar ao redor. Provavelmente você está vendo esse vídeo no celular e deve ter uma televisão do seu lado, um computador ou outra pessoa com um celular vendo um outro vídeo. Estamos praticamente 24 horas por dia consumindo mídia, do momento que a gente acorda até quando vamos dormir. Principalmente TikTok, Reels, filmes, séries, Instagram, Facebook, YouTube. Todos esses lugares são formados muito por vídeos e a gente está muito acostumado hoje em dia a só consumir isso. E esses vídeos não são feitos de qualquer forma. O Reels, ele usa técnicas muito espertas para prender a sua atenção e engajar você ao longo de todo esse conteúdo. E entender como é que a mídia funciona hoje é quase como entender a linguagem dessa Matrix que a gente está vivenciando hoje. E essa forma de se prender a atenção e de se consumir mídias hoje em dia é o que a gente chama de linguagem audiovisual. Existem diversas linguagens midiáticas, mas hoje a linguagem audiovisual é uma das mais poderosas e uma das mais presentes, principalmente nos vídeos verticais, em que um criador de conteúdo vai usar diversas ferramentas não somente para entreter, mas também educar e transmitir ideias, sejam ideias políticas, sociais e moldando a nossa visão de mundo. A linguagem audiovisual é muito antiga e ela começa já nas primeiras décadas do cinema, com Hollywood e o começo da União Soviética. Mas antes da gente chegar lá, vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Igor Avelar, sou formado em cinema e audiovisual pela São Judas Inimonte, lá em Santos, e eu sou pós-graduado em comunicação digital pelo Senac. Hoje trabalho como fotógrafo, professor de cinema e comunicador. E hoje estamos estreando esse quadro do Convite Educativo, justamente pensando na questão das mídias, porque hoje tudo que a gente entende por linguagem, ela perpassa as mídias. Então bora lá, então vamos começar essa história. Tudo vai começar no século XIX, no dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, quando lá foi a casa da primeira exibição de cinema da história. Foram exibidos 10 curtas-metragens sobre imagens do cotidiano. Foram realizados por dois irmãos, os irmãos Lumière, e eles exibiram filmes sobre a vida das pessoas em Paris, os trabalhadores. Tem a famosa cena da saída ao trem à estação, que inclusive existe a lenda que o público saiu correndo porque achavam que o trem iria ultrapassar a tela. E existe um filme que era mais encenado, que é o Regador Regado, que é uma pequena história de entretenimento, de comédia que eles fizeram, uma esquetezinha. Após esse momento, tivemos pessoas interessadas em utilizar o cinema para contar histórias ainda mais complexas e ainda mais fantásticas. O primeiro nome que veio após os irmãos Lumière é Alice Guy Blanchet, uma francesa que estava na primeira exibição de cinema da história. Ela fez um filme que é considerado o primeiro filme de ficção, chamado A Fada do Repolho, que é uma cena de uma mulher tirando bebês de um repolho. Depois, a gente veria Georges Méliès, um ilusionista que utilizou o cinema justamente para encantar o público. A ideia era como o cinema poderia ser usado para criar truques de mágica, como o cinema poderia, enfim, encantar as pessoas pelo extraordinário, adaptando histórias do Júlio Verne, como 20 Mil Léguas Submarinas, A Viagem à Lua e muitos outros. Mas, se você for reparar bem, você deve estar vendo pelas imagens, esses filmes, eles tinham algumas coisas muito específicas, bem comum. Se você for reparar, a câmera ela ficava sempre distante, mostrando todo o cenário aberto, e o ator ele percorria esse cenário livremente. A câmera não se movia, ela quase como se ficasse, enfim, em um tripé distante. E essa forma de filmar lembrava muito um teatro. E não é por um acaso, o primeiro momento do cinema é considerado como um teatro filmado.
E não tinha como ser de outra forma. Afinal, a galera não tinha outra perspectiva de como contar histórias encenadas se não fosse pelo teatro. Então, quando existiu esse aparato tecnológico capaz de capturar imagens em movimento, a ideia foi simplesmente filmar em como se pensa um teatro. A grande diferença é que pelo cinema você conseguiria fazer um efeito ou outro, alguns truques que pelo teatro poderiam ser um pouco mais difíceis. O grande momento em que o cinema vai se tornar alguma coisa um pouco mais diferente do teatro vai ser um pouco mais alguns anos após. Nas primeiras décadas de Hollywood, o cinema começa a lentamente se distanciar do que era o teatro, se consolidando como uma arte própria. E como isso aconteceu? Nesse momento, Hollywood, lá nas primeiras décadas, estava crescendo e se tornando um polo de cinema, com grandes estúdios. Inclusive, foi nesse momento, em 1903, se eu não me engano, em que foi lançado o primeiro filme de faroeste da história, chamado O Grande Roubo do Trem, que é considerado o primeiro filme de faroeste da história. E nesse momento já temos uma outra técnica marcante, que foi a quebra da quarta parede, quando o cowboy ele atira contra a tela, que isso também causou uma grande polêmica no período. E nesse momento, alguns diretores de longa carreira que estavam se formando em Hollywood começaram a pensar o seguinte: pô, e se a gente pegasse a câmera e brincasse com ela? Por que a gente não tira a câmera do tripé e coloca ela em outras perspectivas? Por que filmar somente o cenário? A gente pode pegar essa câmera e filmar uma pessoa no rosto da pessoa, na mão da pessoa, ela pode estar mais próxima, ela pode estar mais distante, e o resultado fica óbvio, porque uma cena filmada longe e uma cena filmada perto pode ser a mesma história, mas resulta em efeitos completamente diferentes. E é assim que começa a nascer uma perspectiva nova, porque você pode conduzir o olhar do espectador através da câmera. Isso é uma coisa inédita enquanto arte naquele momento. Esses enquadramentos é o que a gente chama de planos cinematográficos. Aí tem vários, plano médio, plano detalhe, plano geral, enfim. E não somente os planos cinematográficos foram desenvolvidos, como também os movimentos de câmera, que seria a ideia de você criar histórias a partir desses movimentos. Você tem o traveling, você tem a panorâmica, você tem um plano sequência, e cada uma cumpre uma função, seja da câmera se movimentar para frente, a câmera andar pelos lados, e isso vai causando efeitos cada vez mais próprios. Inclusive, quando Hollywood passa a produzir musicais, isso causa um efeito muito claro da diferença entre teatro e cinema. Porque o primeiro momento em que os musicais são estabelecidos em Hollywood, eles adaptam histórias da Broadway. E aí eles começam a se perguntar, tá, o que existe de diferente de um musical da Broadway para um filme adaptado da Broadway? E a resposta acaba sendo que você consegue controlar o olhar da dança, da música, da apresentação. A câmera se torna um personagem que dança junto com os outros personagens. Então a câmera ela vai atingir um olhar único, uma forma única de se contar histórias. Mas essa é só a ponta do iceberg. Isso começa a se radicalizar muito mais forte, não por Hollywood, mas em outro país, que foi a União Soviética. A União Soviética, naquele momento, tinha acabado de consolidar a Revolução Bolchevique, com a queda dos czares e a construção de um recém-novo país, um país socialista. E eles já estavam muito influenciados por algumas técnicas que Hollywood tinha desenvolvido no cinema. E viram o cinema como um potencial para disputar narrativas políticas, ideológicas e sociais. Por isso que o foco foi pensar como que o cinema consegue ser ainda mais poderoso em transmitir sentimentos e contar histórias envolventes. E foi assim que, em 1919, nasce a primeira escola de cinema do mundo. E assim nasce a primeira geração de acadêmicos de cinema, voltados exclusivamente para entender como que o audiovisual consegue trazer novos sentimentos, proporcionar emoções e influenciar, moldar a nossa visão de mundo. Um dos primeiros teóricos famosos foi Levi Kuleshov. O Levi Kuleshov, ele vai partir de uma nova perspectiva. Ele vai tratar o cinema enquanto forma e menos enquanto conteúdo. E ele vai notar que a forma em que você conta uma história pode transformar muito mais a nossa forma de ver o filme do que necessariamente o roteiro ou o que acontece em cena. E qual seria a forma de um filme? Seria pela montagem. O
que é a montagem? A montagem é quando você filma cenas desconexas, você filma planos desconexos, e depois você precisa unir esses planos para que a narrativa surja, né? Se você filma um plano geral, depois filma um plano mais fechado, como que você vai unir essas cenas e contar uma história? Através da montagem. E a montagem vai ser o protagonista das teorias soviéticas. E vai partir muito de um experimento, vai partir de um experimento que o Levi Kuleshov realizou, em que ele exibiu 3 filmes. O primeiro filme, o Levi Kuleshov filmava o rosto de um homem, e depois intercalava com a imagem de um prato de comida. A conclusão que quem assistiu a esse filme teve é que o personagem estava com fome. E, em uma segunda exibição, ele trocou o prato de comida pela imagem de um caixão. Pela uma foto de uma pessoa em um caixão. Então ele intercalou o rosto de um homem, depois a imagem de um caixão, depois voltou para o rosto do homem. O público que assistiu aquele filme interpretou que o personagem estava em luto. E por último, ele colocou a imagem de um homem, depois a imagem de uma mulher, e depois voltou para o rosto do homem. E o público, o novo público, interpretou que o personagem sentia desejo. E o grande experimento, a grande conclusão que o Levi Kuleshov tirou dessa experiência foi que o conteúdo pouco importa para o sentido do filme. E mais a montagem, a forma como você monta essas cenas. Porque o rosto do homem era o mesmo. O que mudou foi como que isso se deu no grande conjunto da obra. Essa conclusão foi chamada de efeito Kuleshov. Depois, outros teóricos iriam se debruçar em cima dela, inclusive o Alfred Hitchcock, que recriou o efeito Kuleshov, e ele é utilizado até hoje, inclusive. O efeito Kuleshov ele é muito usado em vídeos de Reels, por exemplo, em que às vezes o personagem, a pessoa que está no Reels, filma a mesma reação, e ele só intercala com outras cenas. Então, às vezes, ele cria um banco de imagens com a mesma reação dele, e depois ele só vai intercalando com outras imagens, e assim forma Reels inéditos todas as vezes, só que são sempre as mesmas imagens. Só que o efeito nos faz crer que a união dessas imagens, por mais que sejam as mesmas, elas acabam criando um resultado diferente. E quem vai aprimorar as descobertas de Levi Kuleshov vai ser o seu aluno, chamado Sergei Eisenstein. Ele vai criar um conceito chamado montagem dialética. E a ideia é que um plano seria a síntese, o plano seguinte é a antítese, e juntos formariam a síntese. Ou então, como a galera costuma retratar, que é 1 mais 1 igual a 3. Ou seja, a união de 2 planos gera um terceiro significado. E isso, gente, é o pilar de toda a produção midiática que consumimos hoje. Inclusive, memes são muito moldados por essa ideia de você incluir um plano, um segundo plano e juntos formarem uma segunda ideia, um segundo conceito. O Eisenstein também vai definir alguns tipos de montagem, porque a montagem com o tempo vai ser baseada, o foco de estudo da montagem vai ser nos cortes. Até onde você vai cortar uma cena, como você vai fazer a transição de uma cena para outra. E ele teorizou 5 tipos de montagem, que é a métrica, que é uma montagem que não pensa tanto no que está sendo filmado em si, mas apenas no tempo. Então a ideia é assim, um filme que tem cortes muito rápidos dá uma ideia de velocidade. Um filme que tem cortes mais lentos dá uma ideia de lentidão. Então um exemplo é o hip hop montage do filme Requiem para um Sonho, em que você tem uma aceleração de cenas, muitas das vezes não importa tanto o que está sendo mostrado, mas sim a fluidez daquilo, pensando em como você vai compor em questão de tempo. Depois você tem a montagem rítmica, que aí sim você pensa no conteúdo, dando alguma ideia de continuidade entre os planos. Isso é muito usado entre uma conversa, por exemplo, em que você vai filmar um cara conversando, depois o outro cara conversando, e você tenta fazer uma montagem que dá um senso de continuidade. Essa é a montagem rítmica. A montagem tonal, que é baseada nos sentimentos, isso já é uma coisa um pouco mais abstrata, você fazer uma montagem que tenta gerar alguma emoção. E a sobretonal, que seria a união desses 3 conceitos, a métrica, a rítmica e a tonal, que assim você pensa o cinema enquanto não só o tempo do filme, mas a continuidade do filme e também os sentimentos do filme. E por último tem a montagem intelectual, que é você unir planos e cenas a fim de construir um conceito. Um exemplo famoso é no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, em que ele filma os trabalhadores indo para as fábricas e depois ele coloca uma imagem de um gado em direção ao abate.
E junto, essa sobreposição de duas imagens, você cria um novo conceito, uma nova ideia. Sozinhas não dizem nada. Inclusive, a gente fala que um filme sem a montagem, ele não é um filme. Eles são só imagens que não têm sentido. Uma imagem de trabalhadores, outra imagem de um gado. Somente quando você une esses dois conceitos que assim nasce uma ideia nova. Também teve um outro teórico que formulou 5 tipos de montagem, que é o Pudovkin. E ele vai para uma linha um pouco mais psicológica da coisa. Os 5 tipos são contraste, paralelismo, simbolismo, simultaneidade e leitmotiv. O contraste é você unir cenas a partir de ideias opostas. Então, ele inclusive menciona nos seus textos a ideia de você fazer filmes em que você cria o contraste entre o lar de uma pessoa rica com o lar de uma pessoa pobre. A partir dessa montagem, de você intercalar essas cenas, você cria um novo conceito, a partir da contraste. Inclusive, eu trouxe um exemplo que é no filme O Estranho Mundo de Jack, em que tem a montagem por contraste na cena em que os personagens se preparam para o Natal. E aí há o contraste entre a forma como o mundo do Halloween se prepara para o Natal e como o mundo do Natal se prepara para o Natal. O paralelismo é a conexão de cenas por algum conceito ou algum elemento visual específico. Eu consigo me lembrar do filme O Agente Secreto, que muitas das vezes coloca cenas ligadas pelo tubarão. Então, quando você vai fazer uma conexão entre o filho, você vai fazer uma cena em que o filho está assistindo uma cena do tubarão na televisão. Você vai fazer uma outra cena que faz um outro link com o tubarão. Então, são esses elementos que vão criando alguma conexão entre as cenas. O simbolismo é a conexão entre duas cenas de forma metafórica. E aí tem muitos exemplos famosos. Por exemplo, em 2001, Uma Odisseia no Espaço, que possui um dos cortes mais famosos do cinema, que é a cena em que um homem das cavernas, ele joga o osso para cima e depois aquele osso vira uma espaçonave. Ele não vira uma espaçonave, esse é o ponto. A ideia é que a montagem deu a sensação de que a primeira ferramenta da humanidade eventualmente evoluiu para uma ferramenta super sofisticada que seria uma espaçonave, uma estação espacial, enfim. Mas ele não precisou dizer nada. Através da montagem, através da união entre duas cenas, ele disse tudo. Um outro exemplo é de Lawrence da Arábia, que também é um dos cortes mais famosos do cinema, em que o personagem ele assopra um fósforo e logo em seguida somos tomados por uma cena no deserto quente. Quase com uma ideia de que você não consegue apagar o fogo do deserto, o calor do deserto. Então, só pela montagem você também construiu uma nova ideia, nesse caso metafórica. Simultaneidade, que é a ideia de você mostrar a mesma cena por perspectivas diferentes, ou uma ação acontecendo ao mesmo tempo. O melhor exemplo é O Silêncio dos Inocentes, com uma cena que ficou muito famosa, em que a SWAT vai atrás do inimigo lá do filme e eles descobrem que o inimigo não está lá. Só que toda essa tensão era construída através de uma montagem paralela, dando uma impressão de que duas coisas aconteciam ao mesmo tempo, sendo que não. Então, nesse caso, foi usado para enganar o espectador. E por último, o leitmotiv, que é o mais fácil de reconhecer, que é a repetição de signos que associamos a algum personagem ou alguma ação, algum evento do filme. Um exemplo famoso é em O Senhor dos Anéis, quando constantemente eles colocam uma imagem do olho de Sauron aparecendo, e a ideia ali é para você sempre resgatar a presença do Sauron no filme. E todas essas ideias de montagem, elas também estão presentes na trilha sonora. Então o leitmotiv ele é muito famoso de se identificar a partir dos sons. Por exemplo, a trilha sonora do Tubarão, que ela toca somente quando o tubarão vai atacar. Ou então no Império Contra-Ataca, quando você tem a música, a trilha sonora do Darth Vader. E um exemplo que é bem conhecido é em M, o Vampiro de Dusseldorf. Eu não sei a pronúncia disso. Mas, enfim, a história é sobre um assassino. E a gente vai saber que o assassino está se aproximando através do seu assovio. Então, quando ele está assoviando, nós já estamos em um estado de tensão, porque o filme construiu um signo para esse personagem. Apenas com o assovio ele já traz um sentimento muito específico. É tipo quando toca o relógio no Stranger Things, que você sabe que o velho está se aproximando. Leitmotiv, é isso mesmo. Você faz uma associação, um jogo de associação. A partir dessas teorias, o cinema soviético fez clássicos absolutos, como o filme O Encouraçado Potemkin, que é um clássico e é um filme muito didático, até para você entender como essas técnicas foram usadas. Você vai conseguir ver tudo isso na prática. E por eles terem já esse senso de ritmo, de histórias, acabam sendo até filmes mais fáceis de você acompanhar do que outros de sua época, né? Lembrando que os filmes soviéticos eles são produzidos na década de 20. E eles acabam sendo muito mais dinâmicos do que a maioria, enfim, dos seus contemporâneos, justamente porque eles pensavam a montagem de uma outra forma.
O Sergei Eisenstein vai produzir vários filmes, como Outubro e A Greve. Histórias em que ele vai brincar muito com esses conceitos. Às vezes o antagonista do filme, ele é retratado seguido por uma imagem de uma cabeça de uma galinha, por exemplo, dando já, sem dizer nada, qual que é a impressão que a gente tem que ter desse personagem. Esse movimento de priorizar a forma, ou seja, a montagem, sobre o conteúdo, ou seja, o que está na tela, foi o que deu origem ao nome cinema formalista, a escola formalista de se fazer cinema. Ou então, no estilo do Eisenstein, o cine-punho, porque a ideia era justamente você utilizar a montagem para confrontar o espectador, fazer com que o espectador se lembre que ele está assistindo a um filme. Então, ser uma coisa realmente assim, ultrapassar esse lado, inclusive até de uma ideia mais cômoda de espectador. Em oposição ao cine-punho, nós temos o Kinopravda, de Dziga Vertov. E ele utilizou as teorias da montagem para ir para um outro lado. A ideia dele é pensar nos potenciais de se montar um filme para fazer um registro da sociedade, das cidades, dos meios urbanos, e pensar como que a imagem consegue capturar o real, e como que o real pode ser transformado a partir do cinema. E um dos filmes mais famosos e um dos filmes mais importantes da história do cinema é Um Homem com uma Câmera, que ele justamente filma o cotidiano da União Soviética, brincando com diferentes estéticas, sempre com esse intuito de pensar o que eu consigo construir com o cinema e com o elemento do real. O real para ele é muito importante. Então, assim, o gênero do documentário ele vai se desenvolver também a partir do estilo do Dziga Vertov. A gente vai ter a radicalização desse estilo, muitos anos depois, pelo realismo, que aí vai ser uma ideia bem oposta, do estilo formalista. Em oposição, o realismo ele já pensa a montagem como algo menos interessante do que a fotografia. Aí, no estilo realista, a ideia seria pensar na potencialidade da imagem, a primazia da imagem sobre a montagem. Então são filmes um pouco mais lentos, porque a ideia seria muito mais você fazer filmes sem tantas intervenções. A ideia é você mostrar como que é a vida real, fazer realmente um registro do real, sem utilizar muitas trilhas sonoras, muitos efeitos, muitos cortes, é só ligar a câmera e mostrar o mundo, e contar uma história a partir disso. Mas enfim, isso é uma outra corrente, que é a corrente do realismo, que ela existe até hoje em alguns filmes e costumam ser filmes um pouco mais lentos mesmo, até a ideia é ser uma forma de você desacelerar e mostrar a vida por uma ótica um pouco mais aberta, um pouco mais ampla. Hollywood se apropria das ideias soviéticas, só que tem um porém. Diferente das principais teorias soviéticas, né, do cine-punho, em que a montagem ela tá lá para ser destacada, para a gente perceber a montagem, o cinema hollywoodiano vai utilizar essas teorias como o que ele vai chamar de montagem invisível. Vai se tornar hegemônica a ideia de que uma boa montagem é aquela que é invisível, aquela que você não percebe, aquela que você esquece até que está vendo um filme. Isso faz sentido para o contexto hollywoodiano, principalmente dos anos 30, em que a ideia desse cinema era fazer filmes mais escapistas, para que você esquecesse da realidade, inclusive porque nesse momento os Estados Unidos estavam passando por um período de crise. Então o cinema foi uma resposta para um pouco dessa alienação diante do que estava acontecendo no mundo. Então a ideia era você produzir um filme em que às vezes passava até uma ideia política, social, ideológica, só que com uma montagem sutil, que você não percebesse. Então começaram a existir algumas regras. O ator nunca poderia olhar para a câmera. Poderia até existir movimentos de câmera, mas eles têm que ser muito sutis, muito leves. Até a forma de você montar um filme começou a ser ditada. Por exemplo, a técnica mais padrão de se fazer um filme é você filmar uma cena externa, tipo uma casa, para você entender onde vai se passar a cena. Depois você faz um plano mais fechado dentro da casa. E depois você faz plano contra plano. Que é, dois personagens precisam conversar. Aí você filma o personagem A, filma o personagem B, e você só fica trocando. E quanto menos você perceber que há uma troca, que há uma edição ali, melhor. Então perceba como tanto Hollywood quanto a União Soviética desenvolveram técnicas para passar uma visão de mundo específica. Só que a diferença é que Hollywood, por muito tempo, quis passar essa visão de mundo de uma forma sutil, de uma forma despercebida. Quase como se a câmera fosse um observador neutro.
Já a União Soviética deixava bem claro o seu posicionamento ideológico nesse momento de você transmitir sentimentos e mobilizar as pessoas. E você pode notar que um filme hollywoodiano dos anos 40 possui um ritmo completamente diferente de um Vingadores, por exemplo. Isso porque a ideia de você fazer um filme que ele seja dinâmico o suficiente para você acompanhar, mas sutil o suficiente para você não perceber a edição, ela também tem um caráter histórico. Porque com o tempo a gente foi se acostumando a cada vez mais estímulo. E chegando num ponto que quanto mais estímulo a gente tem, mais a gente fica tranquilo acompanhando. Começa a chegar um ponto em que essa montagem mais sutil, ela acaba aparecendo muito mais aos nossos olhos viciados em estímulo do que uma montagem mais acelerada. Hoje o cinema hollywoodiano, a montagem hegemônica de se fazer um filme, permanece, na verdade, mais agitada ainda. Então, essa ideia do dinamismo mais uma montagem invisível faz com que ela também tenha um marcador histórico. Os anos 40 tem uma forma e os anos 2000 possuem uma forma completamente diferente. E isso só falando de ritmo. Ao longo do século XX, essas convenções foram sendo quebradas por diretores que quiseram fazer cinema de uma forma diferente, como contar histórias de uma outra forma. E esses é o que a gente chama de diretores contrabandistas, ou diretores que realmente eram vanguardistas, dentro da própria Hollywood, em que se consolida uma forma muito específica de se fazer filmes. Um dos mais famosos é o Alfred Hitchcock, em filmes como Psicose, em que na famosa cena do chuveiro, ele faz uma montagem completamente caótica, cheia de quebras narrativas, justamente para dar essa ideia de caos, de desconforto e uma cena de um assassinato em um chuveiro. Outros dois filmes que o Hitchcock vai brincar um pouco com isso vai ser Janela Indiscreta e Vértigo, com essa ideia de que agora não é só o espectador que olha o filme, mas o espectador também é olhado, porque vai ser muito sobre essa ideia de como que um personagem ele é visto por uma outra pessoa, e enfim, essa dinâmica do olhar vai ser um rompimento fundamental no cinema Hitchcockiano. E depois, no mundo inteiro, essa ideia de uma montagem hegemônica tradicional vai sendo rompida. Né? Na própria Nouvelle Vague francesa, que é um movimento de jovens franceses, que quiseram disputar essa ideia, essas regras do cinema. O movimento da Nouvelle Vague nasce com essa ideia de vamos disputar narrativas. Aonde que a gente consegue criar uma história para além das convenções que o cinema já fez. Então, um dos elementos mais famosos da Nouvelle Vague vai ser o jump cut, que é você fazer cortes no próprio take mesmo do filme para dar ritmo, senso de ritmo. Muitas das vezes a ideia de uma montagem dava para criar ritmo, não somente você contar uma história melhor ou passar uma ideia melhor, mas construir um ritmo melhor. E o jump cut hoje em dia é muito utilizado, inclusive no YouTube e TikTok, Reels e todos os vídeos. O jump cut é uma técnica muito utilizada e começa com essas experimentações. A Nouvelle Vague vai ser esse campo de disputa mesmo, da forma de se contar uma história. Isso também vai para o neorrealismo italiano, para o cinema novo brasileiro, o cinema paralelo indiano, o cinema direto dos Estados Unidos, que vai se consolidar também. Enfim, algumas ideias estavam borbulhando, e a ideia era como vamos contar histórias de outras formas, disputar essa perspectiva de montagem invisível. Por que a montagem tem que ser invisível? Também tem o movimento do novo cinema tcheco, que também brinca com essa ideia de montagens e desconstruções, e enfim. E aí já vai um pouco pro futurismo, construtivismo que os soviéticos fizeram também. Essas teorias super nerds sobre cinema estão mais presentes no nosso dia a dia do que a gente pensa. Inclusive no filme O Agente Secreto, que é premiadíssimo, um dos filmes brasileiros que está mais em pauta hoje em dia, ele brinca muito com a montagem para contar a sua história. Um dos momentos que eu consigo me lembrar é quando o Wagner Moura está dirigindo o seu Volks, e aparece uma cena simplesmente do homem que tá morto no posto de gasolina e depois volta pro Wagner Moura. Esse detalhe pode parecer sutil e ele é muito simples tecnicamente, você só colocou a imagem do Wagner Moura, o homem morto, depois volta pro Wagner Moura, mas somente com esse movimento ele já traz tudo que o filme precisa. Porque não somente a imagem do homem morto no posto de gasolina é uma imagem que assombra o protagonista de Agente Secreto, como também dá uma ideia de que ele pode ser o próximo. Já antecipa uma ideia do filme somente pela montagem, somente pela imagem. E aí é onde o cinema consegue realmente explorar ao máximo tudo que ele consegue. Indo além do verbo e focando muito na imagem e explorando ao máximo esses recursos imagéticos. E isso não está presente só nos filmes e séries. Como eu mencionei ao longo desse vídeo inteiro, ele está em todos os lugares.
Reels, TikTok, Instagram, Shorts, constroem as suas produções a partir disso, com técnicas que os soviéticos criaram na década de 20. Então, hoje em dia, tem dois tipos de conteúdo na internet, no geral. Aqueles que são os mais comuns, que são pensados realmente em engajamento. Então, eles são muito pensados em hiperestímulo, em tentar realmente prender a atenção do espectador com técnicas, assim, que hoje em dia já são muito convencionais. Que é você chamar a atenção nos primeiros segundos, é você utilizar uma trilha sonora muito agitada, é você fazer montagens, às vezes colocar alguma imagem por cima para ilustrar o que está acontecendo. Hoje em dia tem vários recursos de hiperestímulo para prender a atenção das pessoas na internet. Mas indo na contramão disso, eu também vejo um movimento oposto, que é você fazer filmagens um pouco mais lentas, vídeos um pouco mais lentos, e que às vezes é nesse lugar onde se valoriza um pouco o registro do cotidiano. Às vezes eu vejo isso em lives, em reacts, em vlogs, às vezes, tipo, tire um dia comigo, veja como é que é minha rotina e conteúdos assim. Geralmente são vídeos até um pouco mais lentos e até um pouco não, enfim, instagramáveis, não tão algorítmicos, mas eles começaram a chamar a atenção por serem vídeos muito reais, sobre o dia a dia, sobre uma coisa que você identifica, dando até um charme para um caráter quase que amador de se produzir imagens. Então eu acredito que seja uma outra corrente que também cresce e talvez seja até uma resposta, até um respiro para conteúdos que sejam mais de hiperestímulo. Na próxima vez que você estiver scrollando nas redes sociais, tenta dar uma olhada como que um vídeo chama a sua atenção. Por que você parou para assistir aquele vídeo e não outro? O que você está esperando ali? Todos os dias eu encontro vídeos recheados de técnicas soviéticas, como contraste, simultaneidade, paralelismo, leitmotiv, elas sendo replicadas, às vezes até de forma inconsciente, muito na inocência, e eu já vi conteúdos, inclusive, que usam essas técnicas com muita intenção para passar uma mensagem, muitas vezes uma mensagem política, uma mensagem ideológica, e se a gente não estiver atento a isso, podemos ser lentamente conduzidos a uma ideia que a gente nem queria, uma ideia que a gente nem gostaria. Então, sempre que você assistir um conteúdo informativo ou político, note a ordem que as imagens são colocadas, a trilha, os enquadramentos, a música, a luz. Isso já pode estar dizendo muita coisa na comunicação daquele conteúdo. Tudo isso fecha um pacote que pode influenciar você na sua perspectiva de mundo. E quem domina a linguagem audiovisual consegue brincar mais com esse jogo de uma forma bem mais livre, seja conseguindo interpretar ou produzir conteúdos com intenções muito claras. Talvez seja uma nova forma de alfabetismo através da estética, imagem e construção de sentido. A linguagem audiovisual não é neutra. Ela educa, persuade e molda a perspectiva e o olhar de quem assiste. Esse foi o primeiro episódio do Convite Educativo. Se você quiser acompanhar minhas redes sociais, é só digitar @igo, sem R, igovelar, tudo junto, no Instagram. E lá tem um monte de trabalho de fotografia, e às vezes eu falo de cinema, comunicação e história do cinema. E se você quiser ver mais vídeos como esse, do Convite Educativo, é só seguir a página do Convite ao Pensar, tem tudo aqui na descrição.